18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, juntos mais uma vez. Começando 18 horas de hoje, os destaques do dia, Karine. Exatamente, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Você que nos assiste também nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite. Mix. Muito bem, vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os perfis dos candidatos no Amazonas para as eleições deste ano. A Secretaria de Saúde do Amazonas suspendeu as cirurgias e consultas no Instituto da Mulher Dona Lindu. As pacientes agora vão precisar voltar para a fila do Sistema de Saúde do SUS. Secretaria de Segurança Pública do Amazonas não atualiza dados sobre a violência no estado do Amazonas. Agora 6:01. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Vamos juntos com você até às 7 da noite com os destaques do dia. Vamos lá, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, não é de hoje que falamos aqui sobre a crise na segurança pública, na educação, na saúde do estado do Amazonas. Os serviços mais básicos e essenciais para a população estão praticamente abandonados, sem conseguir atender a sociedade de forma digna. Agora, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas suspendeu cirurgias e consultas no Instituto da Mulher Dona Lindu. Os pacientes foram obrigados a voltar para a fila do Sistema Nacional de Regulação, Karine. Exato, Carlão. As pacientes vão agora ter que remarcar todos os procedimentos cirúrgicos no Hospital Delfina Aziz pelo sistema de fila. E isso pode adiar por meses o atendimento para essas mulheres. Bom, a situação foi denunciada na Assembleia Legislativa do Amazonas pelo deputado estadual Wilker Barreto. E os detalhes sobre essa suspensão a gente acompanha agora na reportagem de Nathalie Moraes. O Instituto da Mulher Dona Lindu suspendeu na última quarta-feira todas as cirurgias ginecológicas e consultas em mastologia marcadas para a unidade. As pacientes terão agora que remarcar os procedimentos cirúrgicos para o Hospital Delfina Aziz através do Sistema Nacional de Regulação, o que pode adiar até por meses o atendimento a essas mulheres. Já as mulheres que tinham consultas marcadas para a mastologia, área da saúde voltada para as glândulas mamárias, receberam um aviso que deveriam procurar uma unidade básica de saúde e solicitar uma nova consulta, ou seja, voltar para a fila de espera. Vale lembrar que quando foi inaugurado, o Instituto da Mulher Dona Lindu tinha o objetivo de ser referência em atendimento integral à saúde da mulher de toda a região norte do país. O que gera dúvida é se o Instituto da Mulher Dona Lindu, referência porque as cirurgias ginecológicas eletivas estão sendo transferidas para o Hospital Delfina Aziz. Toda essa situação ganhou destaque na Assembleia Legislativa do Estado com a denúncia do deputado estadual Wilker Barreto. Ele usou a tribuna para denunciar a suspensão das cirurgias ginecológicas e os atendimentos no Instituto da Mulher. O parlamentar criticou a falta de prioridades do governo. Cirurgias ginecológicas do Dona Lindu eletivas estão suspensas e são todas elas agora transferidas para o Delfina, Denilson. Se a fila estivesse na normalidade, eu não questionaria, Denilson, a decisão. Mas eu lhe garanto, senhoras e senhores, que tem muita mulher precisando se operar e agora, com essa decisão, vai ter que voltar muitas, Denilson, novamente para consulta na UBS para ser novamente encaminhado. Faço aqui uma cobrança pública. Até o fechamento da matéria, a Secretaria de Estado de Saúde não se pronunciou sobre a suspensão das consultas e cirurgias na unidade hospitalar. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, mesmo o estado do Amazonas ter arrecadação recorde com mais de 14 bilhões de reais nos cofres, o governo não consegue atender a população com dignidade. A situação de quem precisa da saúde pública aqui no Amazonas só piora, e essa é a realidade. E isso além dos constantes denúncias de falta de pagamento de direitos trabalhistas dos profissionais da saúde, educação e da segurança. Mix. Entrevista do dia. Vamos agora falar sobre eleições 2022. Já destacamos aqui no 18 horas que esta semana terminou o prazo para o registro de candidaturas. E com isso, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil dos candidatos no Amazonas para as eleições deste ano. No total, o estado tem 622 candidatos aos cargos majoritário e proporcionais na eleição deste ano. 66% são homens e 34% são mulheres, Karime. Carlão, e em relação ao perfil dos candidatos, as principais profissões declaradas foram a de empresário, com 17,52%, advogado, com 6,11%, e o terceiro lugar ficou com os policiais militares, que representam 4,66%. No total, são 8 candidatos a governador e 8 vices. São 7 na disputa ao Senado Federal, além de 162 candidatos a deputado federal e 423 para deputado estadual. E uma outra pesquisa, Karime, encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade para o Poder Data, revela um dado interessante. Para 90% dos eleitores entre 16 e 24 anos, a proteção da Amazônia deve ser prioridade dos candidatos a presidente em 2022. Os jovens também acham que os candidatos devem incluir nos seus planos de governo medidas para combater crimes na Amazônia. Exato, e vamos seguir falando sobre essas pesquisas. Vamos conversar com o articulista político Brian Douzani. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Então, como você vê assim o perfil dos candidatos amazonenses? Vimos que a maioria continua sendo masculina, não é não? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Sim, a maioria, né, segundo dados do TSE, são homens, 66%, né? E isso, de cara, me traz uma preocupação, que é justamente a preocupação sobre a questão das fraudes, né? Hoje nós temos uma obrigação eleitoral de uma cota feminina de 30%, né? Quando nós temos um percentual de 34% de mulheres, isso me acende um sinal alerta para as fraudes, justamente porque a gente imagina aquelas chapas onde tem o mínimo, né? O mínimo necessário de 30%. A gente vê Brasil afora, inclusive nós tivemos um caso nacional da chapa do Avante que foi cassada em Minas Gerais justamente por acusação de fraudar a cota feminina. Então, a maioria, 66% masculinos, 34% femininos, e isso me dá uma sensação de que, infelizmente, a participação da mulher na política ainda é muito por força da lei, né? E pouco ainda por influência, por participação, né? De trazer a mulher para o processo político eleitoral. Isso me acende um alerta, esse dado, sabe? Sim. Certo. Okay. Explica pra gente um pouco mais como é que pode acontecer essa fraude eleitoral das candidatas, né? De você querer compor uma cota. O que acontece? Nós temos as chapas, né? No caso do Amazonas, nós temos 8 cadeiras na Câmara dos Deputados, né? Pela regra eleitoral, uma chapa para candidatos a esse cargo é sempre o número de cadeiras, 8 cadeiras, mais um. Né? Então são 9 candidatos, né, por partido. A chapa é de 9 candidatos. Nessa chapa, 30% por força de lei tem que ser de mulheres, né? E o que tem acontecido? Nós sabemos, por um processo histórico brasileiro, que as mulheres participam um pouco da política, por infinitas razões que nós poderíamos aqui pegar um programa inteiro para discutir, né? Então a maioria dos candidatos naturalmente são homens, né?
E aí, para muitas vezes sustentar aquelas candidaturas masculinas, coloca aquilo que a gente chama no dito popular das candidaturas femininas laranjas, né? Pessoas que estão lá no papel como candidatas, mas quando se vai investigar, elas não fizeram campanha, elas não fizeram tudo aquilo que uma candidatura normal faz, que são as reuniões, que são o ato de se panfletar, ou seja, é uma candidatura fantasma, justamente para bater a cota e assim o partido lograr êxito aí na chapa com os puxadores de votos, que a gente chama. Isso, infelizmente, tem sido generalizado. A gente viu o deputado federal Janones, né, ex-candidato à presidência da República pelo Avante, caçado em Minas Gerais. Luiz Tibé, presidente da sigla Avante, que é inclusive o partido do prefeito Davi Almeida, também está caçado no TRE de Minas, né? Evidentemente que isso vai ter uma decisão ainda, por último, lá no Tribunal Superior Eleitoral, mas a chapa inteira está caçada, justamente por suspeitas de fraude da cota feminina. Ok, o senhor Brian, sobre a profissão dos candidatos, temos a maioria de empresários, seguido por advogados, e em terceiro lugar temos os policiais militares. Como o senhor avalia essa presença de policiais militares e essas profissões de um modo geral aí como candidatos? Vou começar aqui por último, né? Os policiais, a gente teve uma tendência em 2018, Karine e Carlão, da militarização da política, vamos colocar assim, né? Pessoas, nós vivíamos num período histórico onde a corrupção estava aí, no auge da Operação Lava Jato, a questão da segurança pública é uma questão central a nível de Brasil e a nível estadual. Então, a gente vê essas candidaturas, o que surge no imaginário popular? Eu vou votar em uma pessoa da polícia, um delegado, um major da PM. Por quê? Porque essa pessoa vai enfrentar as questões da segurança pública, é uma pessoa correta, é uma pessoa enfática nas defesas, na questão de porte de arma, por exemplo. Então, em 2018, nós tivemos o apogeu desse pensamento. Vamos votar em militares, seja do Exército, da PM, da Polícia Civil, porque são pessoas da lei e da ordem, né? Porque nós precisamos endireitar o Brasil, né? Essas narrativas que tem aí. Só que me parece que nós já passamos do apogeu de 2018, né? E aqui, se nós formos falar de Amazonas, nós elegemos quem nessa onda? O deputado federal Alberto Neto, né, que é um capitão da Polícia Militar, o delegado Pablo, que é um delegado da Polícia Federal, isso a nível federal. Mas se a gente for falar de deputados estaduais, nós elegemos, como por exemplo o delegado Péricles, né, de primeiro mandato, e Cabo Maciel, outros que também fazem política nessa área. Então a gente, na minha visão, a gente está num período de baixa. Ainda tem espaço? Provavelmente ainda tem espaço, mas não é mais uma novidade como se era em 2018, né? Essa onda que a gente chama. Em primeiro lugar, dos 17%, nós temos os empresários que, direta ou indiretamente, sempre participam da política, né? Seja se candidatando, seja investindo em candidaturas, né? Justamente porque faz parte da tradição política brasileira essa participação do empresariado, né? E seja por razões lícitas ou muitas vezes ilícitas. Quantas vezes nós vimos empresas privadas fazendo lobby por políticos, né? Na Operação Lava Jato a gente viu muito isso, empresas que investiam em candidaturas, até candidaturas que se enfrentavam, e independente de quem ganhar, a empresa ganhava também, né? E aí nós temos os advogados, que via de regra é uma profissão que tem muito a ver com a política, né? Hoje o processo político ele é muito jurídico. A pessoa que tem uma formação jurídica hoje ela tem uma vantagem no parlamento. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso do deputado federal Marcelo Ramos, né? Que é um político hábil, capaz, né? Justamente pelo seu conhecimento técnico.
Essas são algumas considerações que eu faria, né, nessas 3 profissões. Certo. Voltando a falar, pegando o gancho aí da eleição de 2018, que a gente viu a questão aí da repercussão da Lava Jato, de todo esse processo, a gente também viu aquela onda do novo, né, de você votar no novo. Na sua análise, hoje, a eleição de 2022, a gente vai ter ainda esse reflexo ou como a questão do militarismo e da Lava Jato, você analisa que essa onda já passou com os resultados, né, do mandato? Olha, espaço para o novo sempre haverá, né, que a gente chama de outsider, né, uma expressão inglesa. No entanto, é aquilo que eu falei. Em 2018, nós tivemos o apogeu dessas narrativas, né? E agora nós temos uma espécie de abrandamento nesse ponto, né? Eu vejo que candidatos que tenham uma experiência pública, que mostraram uma capacidade técnica na sua atividade pública histórica, ele tem uma nova vantagem. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se decepcionam com esse novo, com essa novidade, e aí agora elas vão, 4 anos depois, elas vão dizer, mas o novo não funcionou também, né? Mas o novo não era tão limpo quanto a gente esperava, né? Inclusive é o caso do nosso governador do estado, né, que veio como uma novidade, e isso aconteceu no Brasil inteiro. Eu dou exemplos. O Wilson Lima ocorreu no Amazonas, mas nós tivemos o caso do Witzel, que foi um governador cassado no Rio de Janeiro. Temos o caso do governador Zema, em Minas Gerais. Todos de pessoas fora da política que ganharam seu primeiro mandato com uma votação histórica. Por quê? Porque o momento eleitoral, o momento histórico de 2018 era um cenário único, que talvez nunca mais se repita. É necessário deixar isso muito claro. É besteira tentar achar que em 3 anos e meio as coisas não mudaram muito. Então, existe espaço para o novo? Sempre vai existir. Entretanto, em certos momentos, com certeza a sociedade vai optar por uma pessoa que tenha uma carreira, seja na iniciativa privada ou no setor público, uma pessoa que já foi secretário, uma pessoa que já teve algum cargo público. Experiência, essa pessoa, né, tem vantagem. Agora, a gente pode analisar de uma forma mundial até a eleição dos Estados Unidos. Quando Trump assumiu, logo depois também Bolsonaro, e veio essa onda do novo aqui. Agora lá o que a gente vê foi uma retomada para o tradicional, para esse gestor, né, esse candidato com mais experiência, que foi a eleição, né, do Joe Biden, um senhor que tem aí larga experiência na política. O mundo inteiro também vai nessa onda? Como é que o senhor analisa? São eleições, o processo político de cada país, ele é diferente. Sim. Né? Ele é diferente. Nos Estados Unidos nós tivemos uma eleição muito difícil, né? O presidente Trump acabou perdendo a sua reeleição, que é uma coisa um tanto fora da tradição, né? Inclusive no Brasil, a tradição é o quê? O líder do executivo sempre se reeleger, né? Na maioria dos estados brasileiros, né? No Rio Grande do Sul a tradição é um pouco diferente, por exemplo. Ali a tradição é que o cara só tenha só um mandato mesmo, né? Então, são histórias políticas específicas e diferentes. No Brasil, a gente tem essa tradição da reeleição, né? Entretanto, nós já vimos episódios específicos aonde isso não se mostrou verdade. Exemplo, a reeleição do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, em 2016. A tradição era o quê? Reeleição. O que aconteceu? O fato único desde a redemocratização. O seu adversário venceu a reeleição e o pior, em primeiro turno. Para uma cidade do tamanho de São Paulo, capital, é realmente um fato histórico, o que mostra que nem sempre a tradição se mostra verdadeira. Eu vejo, tanto a nível da presidência da República quanto ao nível do governo do Estado, são 2 reeleições profundamente difíceis.
profundamente difícil. É necessário que se diga isso. Impossível? Não, porque em política nada é impossível. Mas são 2 reeleições profundamente difíceis. Agora, Brian, tem uma outra questão também que está aí entre os eleitores jovens, né? Que eles querem a Amazônia entre as prioridades dos candidatos, incluindo medidas de combate à violência que nós temos observado tanto aqui na nossa região. O senhor acha que, inclusive, o assassinato do Bruno Araújo e do Dom Phillips foi o caso que despertou, né, esse assunto aí, um dos casos, né? Porque são vários casos, né, Brian? Sim, são vários casos. É muito importante sua observação, Carlão, porque a bem da verdade, nós, infelizmente, temos centenas de casos que não ganham repercussão nacional. Porque se ganhassem, a nossa insegurança, falando de Amazônia, falando de garimpo ilegal, falando de desmatamento, não ia ter outro assunto no jornal se tudo o que acontecesse na realidade ganhasse o espaço que deveria ter, né? Eu estava olhando os números dessa pesquisa, é uma pesquisa muito animadora, mas tem algumas tristezas. Explico. Para os jovens de 16 a 24 anos, né, 90% entende que a Amazônia é uma prioridade. Agora, é muito triste analisar as outras faixas etárias nessa pesquisa. Para as outras faixas etárias, a questão da Amazônia ficou em penúltimo lugar, com 5%. Junto com corrupção, que é 4%. Vejam, ouvintes, e Karine e Carlão, essa pesquisa, quando a gente pensa no futuro, a gente ouve esse jargão, o jovem é o futuro do Brasil. Me parece que o futuro está garantido. Eu só não sei se o presente, Karine e Carlão, está garantido, justamente porque eu olho para as outras faixas etárias e é uma tristeza. As outras faixas etárias considerar a Amazônia colocando a Amazônia em penúltimo lugar de importância e a corrupção em último, sendo que são 2 pautas centrais no debate público brasileiro. A questão da corrupção e a questão da Amazônia, né, que isso envolve aqui para nós, a Amazônia, Zona Franca de Manaus, desmatamento ilegal, garimpo ilegal, questão de territórios indígenas, né? Então, é muito preocupante essa parte da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer, né, vamos dizer assim, a Deus pelo fato de nós termos uma juventude preocupada com a questão da Amazônia. Eu acho que nunca se debateu tanto a questão de mudanças climáticas. É um assunto que está vindo com muita força, a juventude está debatendo isso, né? E a gente espera que, pelo menos no futuro, a gente tenha uma sociedade mais preocupada com essas questões. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Boa noite, tchau, tchau. Conversamos com o articulista político Brian Dolzani. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, seguimos falando de eleições de 2022, não é? Saiu nova pesquisa de intenções de voto que aponta, do Datafolha, perdão, exato, que aponta Lula com 47% das intenções de voto para presidente e Bolsonaro com 32%. Cadu, conta pra gente mais números dessa pesquisa. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. A nova rodada da pesquisa Datafolha, Karine, segue apontando a liderança de Lula com 47% das intenções de voto no cenário de primeiro turno e pesquisa espontânea. Vale ressaltar. Mas ela indica aí um crescimento do presidente Bolsonaro. Ele agora tem 32%, subiu 3 pontos percentuais, diminuindo aí a distância para 15 pontos. Mas apesar da distância ainda ser considerável, Karine, a pesquisa aponta uma lenta evolução do presidente Bolsonaro e também a estagnação do ex-presidente Lula, que pelo visto chegou ao teto das pesquisas. Ele não consegue mais subir além dos 47%. Alguns apoiadores de Bolsonaro até que torceram o nariz para essa pesquisa aí, Karine, mas a equipe de campanha comemorou muito o resultado porque ela já reflete um pouco os resultados da redução de preços da gasolina, do
álcool, do diesel, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$600, o pagamento do voucher caminhoneiro, do voucher taxista, do Vale Gás, enfim. No entanto, o que preocupa é o ritmo de crescimento. Mas aí está chegando a propaganda eleitoral na TV e no rádio, que vai colocar em jogo toda a estratégia de marketing para tentar valorizar esses programas sociais. Por isso, a campanha de Bolsonaro está vendo o resultado da pesquisa Datafolha com bons olhos, viu, Karime? E na campanha de Lula, o clima é de otimismo, mas sem aquele já ganhou, quando a diferença que apontava a Datafolha era de 21 pontos percentuais. Os marqueteiros do PT vêm trabalhando para tentar a vitória no primeiro turno, mas eles sabem que é uma possibilidade remota, ainda mais com o dinheiro público jorrando em forma de programas sociais. Na terceira via, Karime, Ciro Gomes tem 7% das intenções de voto e Simone Tebet tem 2%. No caso de Simone Tebet, a performance dela já não preocupa mais o núcleo de campanha do MDB, do PSDB e Cidadania, porque isso já foi acertado, já é esperado. Mas vai ser necessário bastante recurso, uma excelente equipe de marketing também para fazer com que a população conheça de fato Simone Tebet e seus programas de governo. E também a senadora Mara Gabrilli, que está como vice na chapa. No segundo turno, da segunda pesquisa Datafolha, no confronto entre Lula e Bolsonaro, Lula sairia vitorioso com 54% das intenções de voto e Bolsonaro com 37%, diferença aí de 17 pontos percentuais. E falando em propaganda eleitoral, Karime, essa semana, a semana que vem, a campanha política começa a chegar na TV. Segunda-feira, dia 22, tem sabatina da TV Globo com o presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe, já estamos sabendo que ele está resistindo a qualquer ensaio, a qualquer treinamento, o que a gente chama na nossa linguagem de jornalismo, Karime, de media training, né? Ele não quer saber de media training, viu? Ele quer saber, a campanha aí já estão contando com uma improvisação do presidente Bolsonaro em suas respostas às perguntas feitas por William Bonner e Renata Vasconcelos. Na quinta-feira, dia 25, vai ser a vez do ex-presidente Lula nessa sabatina da TV Globo. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, vamos falar agora sobre política e religião, tudo junto e misturado. Olha só, a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes emitiu nota de repúdio às falas de Michele Bolsonaro. O que aconteceu, Cadu? Conta pra gente aí, o que disse a primeira-dama que causou isso no Dom Paulo Evaristo Arnes? Já estão dizendo que é uma guerra santa. Até a Karime falou esse termo ontem. Guerra santa é bom. Carlão, pois é. Carlão, a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes é uma entidade que reúne juristas, membros da sociedade civil e religiosos de diversas crenças do Brasil inteiro. Eles publicaram uma nota de repúdio direcionado aí à primeira-dama Michele Bolsonaro por causa do discurso que ela fez em uma igreja batista em Belo Horizonte, Minas Gerais. A fala dela, Carlão, que chamou a atenção desta Frente Interreligiosa, foi essa aí que nós vamos ouvir agora. Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares, sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali eu sempre falo pra ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala da primeira-dama Michele Bolsonaro, fala que gerou repúdio da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes. É difícil, né, Cadu? Voltamos aí. Exatamente. Karime, essa frente interreligiosa, ela entende que é uma fala radical de cunho religioso, né? E afirma, portanto, nessa nota, abre aspas, que as falas de Michele Bolsonaro repetem uma antiga prática excludente, beligerante
e preconceituosa que, conforme demonstrado pela história, usa a divindade para tornar o semelhante um inimigo desumanizado, ligado a forças nefastas e que podem, inclusive, ser alvo de violência de forma legitimada. Fecha aspas. Total razão, né, Karine? E esse é o perigo, né? A violência. Promovendo o ódio, né, por meio da religião. A gente vem falando sobre essa batalha travada pelo presidente Bolsonaro para conquistar os votos evangélicos e também enfraquecer Lula entre os eleitores religiosos, né, evangélicos. E segundo essa pesquisa que nós falamos, a Datafolha, Bolsonaro tem 49% das intenções de voto entre os evangélicos e Lula tem 32%. Na comparação com o mês de julho, o presidente Bolsonaro avançou 6 pontos percentuais nesse grupo de evangélicos. O presidente Lula vem se defendendo, rebatendo as fake news envolvendo temas religiosos, mas ele disse hoje, Karime, que não vai disputar voto dentro das igrejas e que vai convencer os evangélicos a votarem nele, apresentando propostas de combate à fome, de controle da inflação e de recuperação da economia. Agora, mudando de assunto, Karime e Carlão, o presidente Bolsonaro anunciou imposto zero de importação para suplementos alimentares e redução de imposto para outros itens dessa área, como a albumina, que ajuda no ganho de massa muscular. O presidente também anunciou a redução de imposto para jaquetas e coletes infláveis para motociclistas e imposto zero para a compra de jet skis, balões e dirigíveis. Karime e Carlão. Cadu, para finalizar, o ministro do Superior Tribunal Eleitoral decidiu que não vai repassar os recursos do fundo eleitoral para a campanha do Roberto Jefferson do PTB. O que aconteceu, Cadu? Conta pra gente. Karime, no entendimento do Ministério Público Eleitoral, Roberto Jefferson, o chamado Bob, está inelegível até dezembro de 2023. Ele foi condenado a 7 anos de prisão no processo do Mensalão, mas em 2016 ele recebeu o perdão da pena. O Ministério Público Eleitoral entende que esse perdão da pena não devolve a ele os direitos políticos que perdeu nessa condenação do processo do Mensalão. Por isso, o órgão pediu ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que suspendesse o repasse de recursos do fundo eleitoral na ordem de 173 milhões de reais para a campanha de Roberto Jefferson. Isso prejudica todo o partido, Karime, inclusive a campanha de outros candidatos do PTB em todo o país. Como foi uma decisão monocrática, cabe recurso. Então, o caso deve ser analisado pelo plenário do TSE. Então, vamos aguardar. A gente falou aqui que haveria outra baixa, né? Além de Pablo Marçal, do Partido PROS, haveria baixa com relação a Roberto Jefferson. Então, tá aí, aconteceu. Provavelmente, essa decisão deve ser mantida. E ainda falando de TSE, Karime, hoje, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski, que assumiu o cargo essa semana, né? Esteve aí em Manaus, na Assembleia Legislativa do Amazonas, para receber a medalha Rui Araújo. Foi um evento importantíssimo, Karime, porque ele fez um discurso em defesa da democracia, em defesa da lisura das eleições, da segurança das urnas eletrônicas e também em defesa da Zona Franca de Manaus, que são pautas aí que vem recebendo uma série de ataques do candidato presidente Bolsonaro. A honraria foi concedida a pedido do deputado estadual Roberto Cidade. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, obrigada pelas informações. Boa noite, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, bom fim de semana, Cadu. Um abraço. 18 horas. Olha só, 18 horas fala agora sobre os fatos referentes à crise na segurança pública. O governo do Amazonas, mais uma vez, está deixando de divulgar informações sobre a segurança pública do Amazonas. Os dados que deveriam ser públicos para a população, mais uma vez, estão incompletos no site da Secretaria Estadual de Segurança, Karine. Pois é, Carlão, parece até assunto repetido, mas não é. Pois é, novamente a Secretaria de Segurança Pública não está divulgando dados importantes de alguns meses sobre crimes, tanto aqui na capital, aqui em Manaus, quanto no interior do estado. Os dados de homicídio, por exemplo, do mês de julho, não estão no site. Olha, o fato, Karine, é que a segurança pública está sim em crise. É só acompanhar os dados anteriores. Eles mostram um aumento da violência no estado. E isso mesmo
com um anúncio de 280 milhões de reais do governo para o programa Amazonas Mais Seguro. A gente observa que, de fato, o programa não conseguiu diminuir os crimes aqui no estado. E o levantamento do Atlas da Violência revela que o Amazonas teve a maior taxa de mortes violentas do país. Isso em 2021, comparado com 2020. Enquanto que em todo o país esses índices diminuíram, aqui no Amazonas a violência falou mais alto e teve aumento de 54%. Verdade, Karime, olha só. E esse levantamento é feito justamente com os números da Secretaria Estadual de Segurança, informação que não é atualizada há meses pelo governo. E isso só levanta suspeita. Será que a violência aumentou ainda mais aqui no Amazonas? A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes pra gente agora no 18 horas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas não tem publicado algumas informações referentes a crimes como homicídios, latrocínio e roubos desse ano. O problema é recorrente, a falta de informações sobre meses específicos. Até às 15 horas desta sexta-feira, o site ssp.am.gov.br/SSP-dados não havia publicado os dados do mês de julho referente aos crimes de homicídios, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte, furtos, feminicídios, estupros, violência doméstica, roubos e furtos de veículos, tanto na capital quanto no interior. Além disso, não foram disponibilizadas as informações referentes ao mesmo mês de julho de crimes contra crianças e adolescentes no interior e de crimes contra idosos na capital e interior. Quanto aos crimes contra crianças e adolescentes na capital, a situação é ainda mais grave. Os dados informados no site são apenas os referentes ao mês de janeiro. Os crimes de roubo em geral na capital e no interior a transeuntes, estabelecimentos comerciais, residências, ônibus coletivos e cargas, tanto do mês de junho quanto do mês de julho, também não foram publicados. Na opinião do deputado estadual Dermilson Chagas, do Partido Republicanos, o governo está omitindo essas informações propositalmente porque está em campanha eleitoral. Por que o Estado deve omitir essas informações em relação à segurança pública? Nós estamos num período eleitoral, isso é fato. Mas a internet ela consegue fazer uma divulgação muito ampla. A Secretaria só vai mostrar os dados consolidados, que vem de encontro com a realidade que nós assistimos através das redes sociais. Não há necessidade, não tem porquê o Estado omitir essas informações. É desnecessário. O histórico fala por si. O passado, ele revela a política de segurança pública que tem sido adotada no Estado. Logo, omitir essas informações é levantar cada vez mais suspeita, colocar em dúvida os dados, colocar em dúvida a Secretaria e fazer o juízo de valor, baseado no passado. No presente, já sabemos que há uma ausência de segurança pública nas ruas, no Estado, nos rios. Todos nós passamos a ser vítimas da omissão, da negligência, negligenciar a segurança pública. É lamentável, mas isso é a verdade que temos que dizer hoje. Omitir esses dados é negar informações da qual nós assistimos todos os dias nas redes sociais. Questionado sobre a ausência dos dados no site, a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que uma portaria da própria Secretaria define como esses dados são publicados. Ainda conforme a nota, existem 2 validações até a publicação. Uma que só pode ser finalizada a partir de 15 dias subsequente e após o último dia do mês do crime. A segunda validação, ainda conforme a nota, ocorre 30 dias após a primeira validação e somente então os dados poderão ser considerados prontos para difusão formal, ainda que passíveis de retificação devidamente justificada. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h39. Você no melhor mix do Brasil. Os destaques desta sexta-feira, você conferindo aqui em mais uma edição do programa 18 horas. E daqui a pouquinho, pesquisa mostra que pessoas com idade entre 36 a 50 anos estão mais sujeitas a sofrerem golpes financeiros. Atenção, esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas.
Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e já a madrugada de sábado. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima quente, viu? Pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 29% e 85%. Mix. Olha só, o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação acontece neste sábado em Manaus, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A mobilização vai acontecer junto com o Sabadão da Saúde. 106 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde vão atender o público, Karime. Exato, Carlão. E a vacinação contra a poliomielite tem como foco as 141 mil crianças menores de 5 anos, que devem atualizar seu esquema vacinal ou receber a dose de reforço contra a doença. A meta é alcançar 95% desse público. Já a multivacinação é voltada para a população geral de até 14 anos, estimada em 648 mil, que vão poder completar as doses da caderneta de vacinação caso esteja em atraso. Mix. 6 horas e 41 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, como é que foi essa sexta-feira para os candidatos ao governo do Amazonas? É verdade que teve candidato que ressuscitou, Artemisa? Boa noite. Já explico, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Já temos aí 4 dias, né, de campanha eleitoral oficialmente. Bom, e quem teria ressuscitado? O Amazonino Mendes, da Federação PSDB e Cidadania. Inclusive, ele postou nas redes sociais dele esta tarde um vídeo bem descontraído, ao lado de amigos, inclusive tomando uma cervejinha. E ele inicia falando a data de hoje, desejando um bom final de semana, diz que a hora está chegando. E na legenda, a mensagem é de que ele estaria ressuscitando pela 11ª vez, já que vem sendo alvo aí de vários ataques, né, de fake news, de que não estaria bem. O post ainda finaliza dizendo que Amazonino é Highlander, o guerreiro imortal daquele filme de 1986. Bom, desde a pré-campanha, tem se levantado aí a questão, né, da idade de Amazonino, a vitalidade, enfim, e ele não tem negado o avanço da idade, mas que vai governar o Amazonas, né, com a cabeça e com o coração, como, segundo ele fez em outras 4 gestões à frente do Estado. O que chamou bastante atenção, Karime, Carlão e ouvintes, viu? No vídeo foi a presença do candidato a deputado federal Adail Filho, pelo Partido Republicanos, inclusive partido que faz coligação, né, com a União Brasil, do governador Wilson Lima. Ele aparece, inclusive, brindando com o ex-governador Amazonino Mendes. Chegamos, inclusive, a comentar aqui no programa 18 horas que o ex-prefeito de Coari, Adail Filho, havia rompido com Wilson Lima após duras críticas, né, à gestão de Wilson na pandemia. Inclusive, o Wilson se tornou, né, o governador do estado do Amazonas, se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça entre os crimes a compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. E ao que parece, Adail Filho está mesmo fechado com Amazonino Mendes. Vamos aguardar. Já o Wilson Lima começou o dia tomando café com o deputado João Luiz e também os candidatos do Partido Republicanos e, claro, Adail Filho não estava lá. Visitou esta tarde o Porto Chibatão e se reuniu com lideranças de associações de unidades, né, de conservação dos rios Madeira, Matupi, Amapá e Igapó-Açu. E nesse momento, o governador Wilson Lima está em Parintins, município do interior do Amazonas, está reunido com a população parintinense em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, na Avenida Amazonas. O candidato Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, né, pelo MDB, esteve em Capiranga nesta sexta-feira.
Ele postou vários vídeos nas redes sociais, mostrando então a multidão, né, de pessoas que o acompanhavam pelas ruas de Carapiranga. E foi realizada uma carreata, pessoas, né, várias pessoas com bandeiras, né, aquele bandeiraço, enfim. Braga estava acompanhado das candidatas ao cargo de deputada federal, Vanessa Graziotin, do PCdoB, e também a Viviane Lima, do MDB, e ainda do prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo. Braga está agora no município de Careiro do Castanho, onde participa também de carreata na cidade, e vai encerrar essa sexta-feira no município de Manacapuru. Já Ricardo Nicolau, do Solidariedade, ele postou vídeo nas redes sociais dele denunciando que 77 delegacias estão fechadas à noite nas zonas norte e leste de Manaus. O candidato, inclusive, propõe funcionamento de 24 horas, né, dessas delegacias, como era antes, né, nos governos anteriores, enfim. Ele esteve acompanhado da vice dele, professora Cristiane Balieiro. Pela manhã ele participou de entrevistas à imprensa, à tarde teve reuniões, né, com a equipe dele, e à noite ele vai participar de gravações do programa eleitoral. Já a candidata Carol Braz, pelo PDT, nesta manhã ela teve um encontro com lideranças e apoiadores de campanha em Manacapuru, e agora à noite ela vai participar da pedalada em alusão ao Dia Nacional do Ciclista em Manaus. Israel Tuiuca, do PSOL, e Henrique Oliveira, do Podemos, não divulgaram a agenda. E a candidata Nair Blair, do Agir, ela teve várias reuniões hoje, gravação de propaganda eleitoral e participação também de entrevistas à imprensa. Karime Carlão. Ei, Artemis, olha só, o Chico Preto, ele conseguiu o registro de candidatura avulsa. Ele já está com o CNPJ já em mãos, já pronto para a campanha. Como é que está a situação dele, Arte? Pois é, Carlão, o ex-vereador Chico Preto, do Partido Avante, inclusive ele fez uma live nas redes sociais dele anunciando a vitória aí da aprovação do CNPJ. Ele entrou com pedido, né, como nós sabemos, no Tribunal Regional Eleitoral de candidatura avulsa para o Senado Federal, e existem dois tipos, né, de candidatura avulsa, sem partido e com partido. E no caso dele, com partido, nós sabemos, como eu já disse, né, ele que é do Partido Avante. No Brasil não existe candidatura avulsa sem partido. Isso nós já comentamos, esse tipo de candidatura é proibida, né, pela legislação brasileira, pela legislação eleitoral. E agora com o CNPJ ele vai poder produzir, né, os materiais de publicidade, vai às ruas para fazer a campanha, enfim. Eu conversei com o promotor de justiça, Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, e ele disse que, na verdade, qualquer pessoa pode pedir o registro de candidatura. Mas chega lá na frente, né, no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, geralmente a candidatura é indeferida. Vamos ouvir, então, o promotor de justiça, Wesley Machado? Destaque-se ainda que alguém, mesmo que não preencha as condições de elegibilidade, ainda que inelegível, mesmo que não seja escolhido por um partido como candidato, pode formular um pedido de registro de candidatura. Assim, receberá a inscrição do CNPJ, poderá abrir a conta bancária específica e iniciar a prática de atos de campanha. É claro que haverá o posterior indeferimento do registro de candidatura, mas o fato de alguém formular o seu registro já lhe garantirá o acesso ao CNPJ e a possibilidade de abertura da conta bancária específica. 18 horas. Ouvimos então o promotor de justiça, Wesley Machado. Bom, candidato ele está, mas isso não quer dizer, né, que ele possa continuar. Dia 20 de setembro vamos saber então a decisão do Tribunal, né, Superior Eleitoral. E sobre o ex-governador José Melo, que nós comentamos ontem, né, que ele não teria sido escolhido pela atual direção partidária do PROS e que isso pode torná-lo inelegível, ele informou que quando entrou com o mandado, né, de segurança na Justiça Eleitoral para fazer o registro, antes do julgamento, o partido já teria feito, então, o tal registro da candidatura dele. Segundo ele, o mandado de segurança teria perdido o objeto. Eu conversei também com o promotor Wesley Machado sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo novamente.
Com o indeferimento do seu registro de candidatura, José Melo poderá ainda opor um recurso chamado embargos de declaração, meio usado para impugnar decisões que tenham um defeito decorrente da omissão, contradição, obscuridade, ou ainda interpor recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral, já que o assunto a ser debatido é requisito para participar das eleições. 18 horas. Vamos aguardar, Karime e Carlão, até o dia 20 de setembro, muita coisa deve acontecer. Boa noite, Artemisa. Obrigada pelas informações. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau, tchau. 18 horas. Agora são 6 horas e 50 minutos em Manaus. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo, hein? Amanhã sabadão. Final de semana, Karime. Tempo e temperatura, final de semana, sábado e domingo, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esse sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus, segundo informações do Climatempo. Já no domingo, também, sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima fica fresquinha, tá? Não deve passar dos 31 graus. Mix. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta sexta-feira a dispensa de registro para a importação de medicamentos e vacinas para a prevenção ou tratamento da varíola dos macacos. Na prática, a medida pretende simplificar a análise de documentos, o que deve facilitar o acesso da população brasileira aos medicamentos ou vacinas da doença. Exato. A norma de caráter excepcional e temporário vai permitir que o Ministério da Saúde solicite para a agência a dispensa de registro de medicamentos e vacinas que já tenham sido aprovados para a prevenção ou tratamento da varíola dos macacos por autoridades internacionais mencionadas na resolução. Karime, aqui no Amazonas, mais 6 novos casos de varíola dos macacos foram confirmados na tarde desta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde. Todos os casos são de homens com idade entre 20 a 40 anos, sem histórico de viagem, o que indica transmissão local da doença. Pois é, e os pacientes estão estáveis em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela equipe de vigilância em saúde do Amazonas e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes. O número de casos confirmados de monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos, subiu para 15 no Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Mais 6 novos casos foram confirmados pelo órgão nesta quinta-feira. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, todos os 6 novos casos são de pacientes do sexo masculino, com idade entre 20 e 40 anos, sem histórico recente de viagens. Eles estão estáveis em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela equipe de vigilância em saúde do Amazonas e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus. Além dos 15 casos confirmados, a inclusão de 4 notificações para casos suspeitos da varíola dos macacos. O atual cenário do Amazonas é de 37 notificações, sendo 15 casos confirmados, 17 casos descartados e 5 suspeitos da doença. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, no caso do aparecimento de qualquer sintoma, é importante manter o isolamento domiciliar e procurar uma unidade de saúde mais próxima. Normalmente, os sintomas se apresentam entre o 3º, 4º, lá pelo 6º dia, e em seguida, e quais são os sintomas iniciais? Eles começam com uma febre, uma dor no corpo, uma fadiga, as pessoas relatam uma fadiga extrema, aquele cansaço, aquele mal-estar geral, e em alguns casos, não são todos, alguns casos apresentam os linfonodos infartados que a gente
gente chama no termo médico, mas para a população é a famosa íngua. Nesse momento é preciso que tenhamos alguns cuidados. É importante evitar parcerias sexuais com pessoas anônimas. Os casos suspeitos de varíola dos macacos devem utilizar máscaras e roupas cobrindo as lesões, higienizar as mãos frequentemente, não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal como talheres, roupas e roupas de cama e, claro, buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões, bolhas ou feridas. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje, sexta-feira. O dólar fechou em baixa de 0,08%, cotado a R$ 5,16. O euro fechou negativo em 0,61%, cotado a R$ 5,18. O Bitcoin fechou negativo em menos 8,36% aos R$ 111.358. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, depois de 5 altas consecutivas, fechou em queda, com perda de 2,15%, aos 111.369 pontos. Tem notícia boa, tá? Escuta essa: o preço do leite começa a baixar. A queda de preços no atacado, que começa a ser registrada neste mês de agosto por causa da maior oferta e também pelo fim do período de seca, já traz alívio para o bolso do consumidor. Karime, segundo dados do IPCA, índice que mede a inflação do país, em julho deste ano, o leite subiu mais de 25% no varejo e acumulou alta de quase 80% no ano. Com essa alta, o leite de caixinha foi o produto campeão de falta nos mercados no mês passado. Faltou leite. E a aposta dos economistas é num recuo maior de preços ao consumidor em meados de outubro, Karime. E vamos falar agora de empregos. O Amazonas perdeu mais de 2.000 vagas de emprego somente no comércio no primeiro ano da pandemia, isso de acordo com pesquisa do IBGE. Em todo o país, o comércio teve queda recorde de 4% nos postos de trabalho em 2020. E a repórter Odiné Araújo traz mais detalhes pra gente. Os efeitos do primeiro ano da pandemia da Covid-19 em 2020 no Amazonas resultaram na perda de 2.156 vagas de emprego no comércio do estado em relação a 2019. Dos 87.663 trabalhadores do setor em 2019, um total de 85.507 permaneceram trabalhando em 2020, ou seja, uma queda de 2,5% em um ano. Esse foi o menor índice de pessoas ocupadas no comércio desde 2011, de acordo com dados da Pesquisa Anual do Comércio de 2020, divulgada esta semana pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o coordenador de divulgação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, o desemprego no comércio é devido ao grande número de fechamento de estabelecimentos comerciais no estado durante a pandemia, o maior desde os últimos 10 anos. Na série iniciada lá em 2011, o número vinha se mantendo até chegar a 2019 e 2020, quando ocorreram reduções bruscas. Consequentemente, tivemos quedas de receita, margem de comercialização e salários. Apenas o pessoal ocupado teve crescimento no intervalo desde 2011. As medidas sanitárias impostas levaram muitas unidades comerciais a encerrar suas atividades em 2020. As que permaneceram tiveram dificuldades. A redução ocorrida na maioria dos indicadores puxaram para baixo a representatividade do Estado no comércio regional. Foi um ano difícil para a atividade e levará um bom tempo para sua plena recuperação. O 18 Horas tentou ouvir a Federação do Comércio no Amazonas para saber como estão os números do desemprego no comércio hoje, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Em todo o país, o comércio brasileiro teve queda recorde em ocupações e em fechamento de empresas. Somente no setor de varejo foram perdidos 90,4% das vagas, ou seja, dos mais de 404 mil trabalhadores do comércio no país, mais de 365 mil ficaram sem trabalho em 2020. Foi a maior queda de ocupação na sua série histórica, iniciada em 2007. As maiores vagas de emprego perdidas foram na área de vestuário, calçado e armarinho. Odiné Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus,
6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os jovens brasileiros estão atentos e preocupados com a floresta amazônica. É o que mostrou pesquisa encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade ao Poder Data. É uma notícia boa. Para 90% dos eleitores entre 16 e 24 anos, a proteção da Amazônia deve ser prioridade dos candidatos a presidente este ano. Também está entre as principais preocupações dos jovens o emprego e a renda, a saúde, a segurança e a educação e ainda a corrupção. Perguntados sobre a importância da proteção da Amazônia para o futuro do Brasil, 71% dos entrevistados entre 16 e 24 anos afirmaram ser muito importante. 6 em cada 10 diz que a defesa da Amazônia é necessária para o futuro da economia e do Brasil. Para os jovens, a proteção da Amazônia está ligada às palavras esperança e futuro. Quem sabe, por isso, a maioria deles acha que os candidatos devem incluir em seus programas o combate aos crimes como grilagem, tráfico de drogas e exploração ilegal de madeira na região. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas e a semana também, né, Karime? Bom final de semana. Bom fim de semana, obrigada pela companhia, um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.